Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Hoje no Ar, o programa de entrevistas do Grupo Hoje de Comunicação. A nossa convidada de hoje é Luana Correia Brum. Ela é gerente trade de marketing da construtora MRV Engenharia e é responsável pela região do Alto Tietê neste setor. Seja muito bem-vinda, Luana. Obrigada, Leonardo. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E é o nosso prazer receber você. E, Luana, a gente queria falar um pouco sobre a MRV, essa grande construtora, uma das maiores do Brasil, uma empresa que você atua. Queria que você contasse um pouco da história da MRV, como a MRV foi fundada, como ela iniciou. A gente sabe que é uma empresa mineira também, mas já se expandiu por todo o Brasil. Como ela começou? Conta um pouco pra gente. Então, Leonardo, pode chamar de Léo? Pode, claro. Então, fica à Léo, vontade. a MRV ela surgiu a partir do sonho, de dois estudantes de engenharia em criar uma construtora que fosse voltada à construção de imóveis popular, Então, o Rubens e o Mário Menin, eles se juntaram com o primo deles, que é o Homero Matos, que então era dono da Veiga Construtora, e criaram a MRV. Tanto é que a sigla MRV vem das iniciais do nome deles, M de Mário, R de Rubens, e o V vem de Veiga, Engenharia. E aí fundaram a MRV, começou nas periferias de BH e agora é a maior da América Latina, Uau! Eu não sabia nem... a gente não tem noção desse, que é a maior da América Latina. É a maior construtora de imóveis econômicos da América Latina. Caramba, que incrível. E assim, você destacou que a intenção era sempre construir imóveis mais acessíveis para o público. E como assim, como foi se desenvolvendo tão rápido? Porque a gente sabe que não é de uma hora para outra, mas como foi esse desenvolvimento da MRV, esse crescimento tão exponencial? Então, a MRV ela sempre foi referência e teve uma boa gestão, Só que ela começou a expansão mesmo geográfica em 94, saiu então das periferias de BH, foi para o Triângulo Mineiro e começou a ir para o interior de São Paulo para depois ir para o Brasil inteiro, Mas aí, em 2007, ela teve uma grande expansão com a abertura do capital, Foi um grande propulsor para o crescimento da empresa. E depois, em 2009, com a criação do programa do Minha Casa Minha Vida, também foi um marco, assim, para a MRV crescer ainda mais, Porque ela começou a investir ainda mais na construção industrializada e em todas as questões de inovação e tecnologia nos setores da empresa. E em 2017... teve uma vontade de variar o portfólio, Então a MRV virou MRV & Co, um grupo onde além da MRV existe também a Urba, que é especializada em loteamento, tem a Ascensa Incorporadora, que constrói imóveis de médio padrão, e tem a Résia, que é um braço da MRV nos Estados Unidos, que é a construção de imóveis econômicos lá na Flórida. Ah, que legal, não fazia ideia disso, é legal conhecer tudo isso. Então a gente quebrou as barreiras, Sim. E fomos até lá para a América do Norte. E hoje a empresa não se resume mais a imóveis econômicos, mas consegue expandir em vários Exato, braços. que assim, quando vem MRV, as pessoas assimilam apenas a construção dos apartamentos e tal, que realmente é uma empresa MRV. Mas tem outras empresas dentro do MRV & Co agora. Inclusive também tem a Lugo, que ela é voltada para questões de locação de empreendimentos multifamiliares. Então a gente abraçou todos os segmentos possíveis mesmo da construção civil. Que incrível. E Luana, você falou que um dos fatores que influenciou nesse crescimento exponencial da MRV foi o programa Minha Casa Minha Vida. E recentemente ele foi repaginado, Ele foi trazido de volta agora pelo governo federal. E eu queria que você falasse sobre quais foram as principais mudanças que o programa Minha Casa Minha Vida teve agora, que voltou agora em 2023. E quais são os benefícios que isso traz, principalmente para a MRV. Então, tiveram várias mudanças, Mas eu, atribuo a maior, em relação ao reenquadramento do programa e o aumento do subsídio, que fez com que isso gerasse mais opções, mais oferta, principalmente com taxas de juros mais atrativas do que existe no mercado agora. Então, com essas mudanças, para você ter uma ideia, cerca de 90% da população do Brasil está sendo enquadrada no programa do Minha Casa Minha Vida. Então, tem possibilidade de comprar um imóvel com os benefícios do programa. E também aumentou o nosso portfólio, no sentido de enquadramento. Então, hoje, 92% do portfólio da MRV está enquadrada dentro do Minha Casa Minha Vida. Uau. O que representa cerca de 35 mil imóveis no Brasil inteiro enquadrado no programa. E só aqui no Alto Tietê tem mais de 200 unidades disponíveis que estão sendo beneficiados. Então, aumentou muito as possibilidades para a aquisição do primeiro imóvel. Aumentou mesmo. É um número muito grande, Sim, principalmente exponencial. Principalmente aqui no Alto Tietê.
E para você ter acesso a isso, você precisa participar de uma faixa de renda específica. Como ficaram essas faixas de rendas atualizadas? Como funciona? Então, na verdade, não mudou a questão de faixa de renda, mas eu vou explicar para vocês direitinho. Existem 3 faixas de rendas, né, dentro do programa. A primeira faixa, ela vai de renda até 2.640. A segunda, de 2.641 centavos até R$4.000. E a faixa 3 é de 4.401 centavos até R$8.000. Então, todas as faixas de rendas até R$8.000 estão sendo beneficiadas de uma forma positiva. Certo. Na faixa 1, teve um benefício aumentado para as rendas até R$2.000. Então, o subsídio aumentou de forma exponencial para essa faixa até R$2.000 e também teve redução de taxa de juros. Na faixa 2, teve subfaixas que tiveram um ganho de 1% de desconto de taxa de juros. Parece pouco, mas no montante do financiamento representa muito dinheiro. Sim. E a faixa 3 teve um ganho bacana, que foi o aumento do teto do limite do imóvel, né? Que antes era até 264 mil o valor do imóvel, hoje é até 350 mil, o que aumenta também as opções. Então, até os imóveis dentro da nossa linha Premium, as pessoas dentro dessa faixa de renda de 4.001 e a 8.000 têm acesso agora com umas taxas de juros mais reduzidas. Ah, isso é muito interessante, porque muitas vezes, como a gente tem falado sobre imóveis populares, muitas vezes as pessoas se relacionam somente a pessoas que às vezes recebem 2 salários mínimos, algo assim. Mas agora até pessoas que têm uma renda um pouco maior, você consegue englobar mais gente nisso tudo. Exatamente, né? Consegue comprar até um imóvel um pouco mais completo, digamos assim, né? Com um lazer mais premium, um acabamento mais premium, também dentro dessas faixas mais reduzidas. Sim, e você estava falando, por exemplo, sobre a redução da taxa de juros para financiamento para famílias com renda mensal até 2.000. E você falou sobre algumas subfaixas. Quais serão as principais subfaixas que vão ser beneficiadas de acordo com essa redução? E como essa redução vai beneficiar principalmente o Alto Tietê? Então, as subfaixas que tiveram diminuição no percentual de financiamento foram as rendas até R$2.000. Antes o taxa de juros era 4,5%, foi para 4,25%. Parece pouco, mas é muito no final. E depois teve a faixa de 3.200, de 3.000 a 3.200, teve uma diminuição onde que era 5,5, tá indo até 4,75 de taxa de juros. E a outra subfaixa, que é de 3.700 a 3.800, teve a diminuição de 1%, de 5,5 até... Não, desculpa, de 6,5 foi para 5,5% agora. Nossa. Então, tem uma mudança muito significativa nos 360 meses de financiamento, essa taxa de juros, né? E aqui, em relação ao Alto Tietê, essa faixa de renda que nós atingimos muito, principalmente aqui em Suzano. Então, é uma das faixas que mais tiveram ganho, tanto em subsídio, que, por exemplo, a gente tem a questão do subsídio também, Sim. que antes ele era até 47,5 mil e foi para 55 mil. Uau! Para muitas faixas. E ainda quem tem fator social está ganhando muito com isso. O que é fator social? Ou é o fato de você estar compondo renda com mais uma pessoa, que caracteriza uma família, né? Mesmo que não seja alguém do seu ciclo familiar, pode ser com um amigo, com um primo, com qualquer outra pessoa, ou alguém que esteja comprando sozinho, mas também tem um fator social, que seja um filho ou um dependente até 3º grau. Mãe, pai, avó, desde que comprove que é dependente da pessoa, também é beneficiado com esse subsídio no fator integral, porque o subsídio depende da realidade socioeconômica, da faixa de renda que a pessoa está sendo enquadrada e dessa questão do fator social. Então, não quer dizer que todo mundo vai ganhar até 55 mil. Sim, claro. Ele vai até 55 mil, mas aí tem que ficar de olho em relação à sua característica pessoal. Exatamente. E daí você citou, por exemplo, esses subsídios específicos de acordo com a faixa de renda. Você pode especificar qual é mais ou menos? Você citou que nessa faixa é até 55 mil. Das outras faixas, qual é o subsídio? Na verdade, de todos, o subsídio maior do Minha Casa Minha Vida é 55 mil. Certo. Mas isso vai variar. Por exemplo, uma pessoa com vou te dar um exemplo. Uma pessoa com R$2.000 de renda, né? E que ela tenha um fator social, ela consegue pegar praticamente quase todo o subsídio, ou uma boa porção, R$40 mil de subsídio ela consegue pegar. E vale destacar que o subsídio, ele é uma parte do financiamento que é paga pela União, né? Então, a União vai integralizar aquele valor para somando com o financiamento que a pessoa vai fazer junto ao órgão, a caixa, que seja,
ela conseguir comprar o imóvel, tá? Então, aí a pessoa com R$2.000 de renda, com um dependente que seja um filho, consegue 40 mil de financiamento. Só que pode ser que uma pessoa que tenha os mesmos 2.000 de renda e não tenha o dependente, ganhe só 12 mil de subsídio. Sim. Então, é a mesma faixa de renda, porém com a realidade diferente. Sim. Então, quanto maior é a renda da pessoa, menor vai ficando o subsídio. Mesmo se ela tem um fator social ou não. Porque subentende-se que a capacidade de pagamento da pessoa aumenta, Sim. entendeu? Então, ela consegue custear aquele financiamento sem ter uma grande ajuda. Mas isso não é problema, porque mesmo que ela não tenha um subsídio em dinheiro, ela também tem a redução da taxa de juros, que vai refletir no término do financiamento dela muito desconto se ela for financiar num outro sistema que não seja o Minha Casa Minha Vida, entendeu? Entendi. E daí você também podia falar um pouco sobre... também houve algumas mudanças na questão do valor máximo do imóvel. Sim. De acordo com a faixa de renda. Você poderia falar mais ou menos como ficaram esses valores de acordo com as faixas? Sim, na verdade a mudança mesmo significativa de valor do imóvel foi da faixa 3, que é das rendas de R$4.000,01 até R$8.000, né? Foi a mudança única. Nas outras faixas, faixa 1 e faixa 2, continua sendo o limite de 264 mil para o financiamento, tá? Na faixa 3, esse imóvel foi para 350 mil, que nem eu tinha comentado antes, que é o que possibilita de você ter acesso a imóveis que antes eram financiados em outra modalidade de financiamento, que tinham taxas acima de 10%. Hoje você consegue uma taxa mais reduzida, Sim. aí de 6,5%, 5,5%, dependendo da sua renda, da faixa de renda, entendeu? Então, aumentou o portfólio. Sim. Você tem mais opções de imóveis, que nem a MRV mesmo, que nem eu te disse, agora está com 92% do portfólio, porque a gente também tem uma linha premium. Muitas Sim. pessoas não sabem, mas a gente não trabalha apenas com os imóveis econômicos. Nós também trabalhamos com uma linha premium na nossa construtora, que são imóveis que têm um lazer de condomínio clube, etc., que antes não eram tão acessíveis e agora está por conta disso. E você acredita, Luana, que... Parece óbvio, mas você acredita que com essa abertura do portfólio estando bem mais disponível, com novos benefícios também estando disponíveis, a procura por imóveis vai aumentar? Ah, isso com certeza, Léo. Porque, na verdade, essa crescente ela vem desde a pandemia, né? Foi até um movimento contrário, que a gente estava esperando que o pessoal ia ser um pouco mais conservador. Mas, por incrível que pareça, na pandemia teve muito mais procura e desde então vem crescendo o segmento da construção civil. Então, não só na MRV, mas eu acho que em todo o segmento da construção civil, a tendência é sim que tenha um aumento dessa procura, principalmente por conta disso. Aumentou o subsídio, aumentou o enquadramento do imóvel, então as opções que nós temos aumentaram também. Então, as pessoas têm mais acesso agora e possibilidade para realizar o sonho da casa própria. E com isso, você acredita que a MRV vai mudar alguma estratégia de venda para conseguir atingir cada vez mais as pessoas? Na verdade, não, Léo. Sabe por quê? Não. Porque a MRV já é expert nesse segmento. Então, ela só vai continuar fazendo muito bem o que ela já faz. Então, nós somos pioneiros nesse segmento. O nosso objetivo é levar a moradia de qualidade a baixo custo para a população e é isso que a gente vai continuar fazendo. Inclusive, nós temos uma meta de construir e de vender 40 mil unidades anualmente. E nós estamos no caminho. E com certeza a gente vai realizar muitos sonhos aí. Uma das do nosso slogan é construir sonhos que transformam o mundo. E é isso que a gente vai fazer e vamos continuar fazendo muito bem. E, Luana, com essa meta, que é uma meta alta, mas a MRV tem saído bem, você acredita que é possível que a empresa gere mais empregos, inclusive, com isso? Ah, sim, eu acho que é a mesma coisa da pergunta anterior, sabe? Da demanda pelo imóvel. Não só na MRV, mas também em todo o segmento da construção civil, a tendência é que o novo programa do Minha Casa Minha Vida fomente milhares de empregos pelo Brasil inteiro, eu não tenho dúvida, porque a necessidade de mão de obra vai aumentar Sim. e etc. Então, acho que é um movimento que não tem como evitar, né? Então, com certeza. E é um ótimo movimento, Sim, é um ótimo movimento. Nesse caso. E falando sobre um local, uma região específica, onde a MRV tem se destacado muito nos últimos anos, é o Alto Tietê. Sim. Você é gerente, como a gente falou na sua apresentação, você é gerente de trade marketing aqui. E por que a MRV viu essa região
com um grande potencial. Como a MRV falou assim, não, a gente quer investir na região do Alto Tietê, a gente tem visto o que atraiu os olhos da MRV para cá e por que a região tem se destacado tanto nessa parceria? Então, o Alto Tietê é uma região muito rica, né? Ela tem um potencial muito grande de crescimento e de valorização pela localização dela e pela proximidade também com a capital. Inclusive, desculpa, teve um estudo feito pelo ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, que aponta que entre as 101 cidades melhores para se empreender no Brasil, 3 delas são do Alto Tietê. Uau! Que Mogi, Itaquá e Suzano. E dentro desses critérios são avaliadas a questão de mercado, né, de infraestrutura, de capital humano, de inovação, de capital cultural. Então perceba que é mais do que válido de que a região é rica e tem muito ainda para crescer. E nós estamos aqui porque nós acreditamos nisso. E, inclusive porque a gente quer que a população tenha acesso ao primeiro imóvel, consiga realizar esse sonho e more num lugar que ainda tem muito potencial para crescer. Porque a população daqui merece isso, entendeu? Então, é nisso que a gente acredita. E daí, Luana, como estão os lançamentos aqui para a região do Alto Tietê? Quais cidades vão ter algumas novidades? A gente recebe aquele materialzinho adiantado, a gente sabe de algumas coisas em Itaquá e em Mogi das Cruzes. Quais são essas principais novidades nessas cidades? Então, o lançamento mais esperado é o de Itaquá, que vai acontecer, a gente tem a previsão que ele lance em novembro desse ano, então tá muito esperado mesmo, porque a cidade está bem carente de lançamento, principalmente dentro do programa e com todas as facilidades que nós oferecemos. Então é um lançamento, o nome dele vai ser Mirante do Campo, né? A gente já até começou o aquecimento do lançamento. Ele vai ficar 5 minutos andando do centro. Uau. Então ele fica no bairro Parque Maria Augusta, né? Na rua Vital Brasil, número 450. Inclusive a gente já tem até uma equipe de vendas lá, fazendo o pirata, que a gente chama, né? E ele vai ser um empreendimento de 12 blocos, são 240 unidades, 4 apartamentos por andar, né, que já é o nosso padrão mesmo. Uhum. Então, todas as unidades vão ter 2 dormitórios, cerca de 40 metros quadrados, com 100% de vaga, e o lazer é muito bacana também para a região, né? Ele tem salão de jogos, tem salão de festa, tem espaço kids, tem brinquedoteca, tem tudo que assim que a família precisa. E a pessoa que quiser mesmo morar próximo de tudo, o Mirante do Campo é a escolha dela em Itaquá, né? Porque vai morar no centro mesmo. Tá a poucos passos de muitos serviços e comércios disponíveis praticamente 24 horas por dia, né? Tem mercado, tem hospital, tem centro médico, tem transporte passando na frente do nosso empreendimento, com linha municipal. E na rua de trás tem linha municipal e intermunicipal, que vem de Mogi e vai até São Paulo. Então, ali é você morar e estar perto de tudo mesmo, tendo uma moradia de qualidade e de fácil acesso, né? Porque o custo-benefício que todo mundo gosta. Então, o Mirante do Campo vem aí em Itaquá e vai ser muito esperado. Quem não fez ainda o cadastro, eu recomendo que faça, porque, daqui a pouco a gente lançou e já vai acabar rapidinho. E como antes de você continuar... Não, continua, depois eu pergunto como faz o cadastro. Tá bom. Vou dar pra nós. E daí tem outro lançamento em Mogi, né, que eu não tenho muitas informações ainda, mas vai ser no primeiro semestre de Mogi, primeiro semestre de 2024, logo no começo. Ele vai ser uma continuação dos empreendimentos que a gente já lançou ali na Vila São Paulo, César de Souza, que a gente lançou já Morada Paulista, Morada Carioca e Morada Mineira. Não tem mais nenhuma unidade para vender, hein? E eles esgotaram antes de serem entregues. 2 já foram entregues, o Paulista e o Carioca. O Mineiro ainda está em construção. E aí vai vir o Morada dos Sonhos, né? Que é o 4º empreendimento desse complexo. Só que ele traz uma proposta diferente dos outros. Qual que é a proposta dele que é diferente dos outros? Ele é uma torre. Na verdade, são 2 torres. Uma torre de 16 andares e outra de 17 andares. Diferente dos outros que são blocos, né? De 1 mais 4 andares no máximo. Então, é uma torre, vai ser um arco exponencial e arquitetônico, assim que dá pra ver de longe. E o lazer dele também é bem mais completo. Então, vai ter piscina, adulto, infantil, coworking, inclusive, que é uma tendência nova agora. Academia, salão de festas e tudo mais. E vaga de garagem também vai ter a opção de ter de carro e de moto. Então, é bem completo esse empreendimento. A gente está em uma expectativa muito alta em Mogi das Cruzes, porque a gente zerou nosso estoque em Mogi. Então, esse lançamento está sendo muito esperado. Inclusive, já estou dando uma palhinha aqui, né, para você, porque tem muita gente que ainda não sabe dessas especificidades do produto.
E ainda vai ter varanda. Então, uma linha diferenciada da MRV que a gente vai lançar em Mogi, porque a cidade pede também. Sim. Isso daí. E daí, Luana, você falou sobre o cadastro. Quem ainda não fez o cadastro, como é possível fazer esse cadastro? Para já ali, às vezes, ver se como funciona, se você consegue receber os subsídios do programa, se você já tem acesso, demonstrar esse interesse pelo imóvel. Dá para fazer uma simulação, dá para ter uma ideia. A gente não tem ainda a tabela definida, mas a gente tem uma expectativa de preço e a pessoa consegue ter uma ideia. Como eu te disse, a gente tem lá um ponto de captação no próprio terreno, que é na rua Vital Brasil, 450, lá em Itaquá. Tem um ponto lá de captação exatamente para isso, para as pessoas que são lá do arredor, que estão passando na rua, está muito bem sinalizado, irem lá e fazerem as suas inscrições. Por quê? Quem chegar primeiro bebe água limpa, como o gestor sempre falou, né? Então, quem chegar primeiro tem a opção de sair na frente com a tabela de lançamento e também escolher as melhores unidades, né? Então, tem essa opção, que é de ir diretamente lá no ponto de captação. Nós temos um plantão com o decorado, exatamente igual o lançamento de Itaquá, mas em Poá. Também fica na rua Vital Brasil, mas é em Poá, Vital Brasil, número 37. E também é possível que entre no nosso site da MRV, procure pela cidade de Itaquaquecetuba, que vai estar lá Mirante do Campo, breve lançamento, pode entrar lá e solicitar que se inscreva. Vai abrir o chat e aí ele já vai direcionar para o atendimento de algum dos nossos profissionais, os corretores que vão estar aptos para fazer o atendimento. Perfeito. E daí, Luana, também falando sobre a Suzano aqui, onde fica a nossa sede, atualmente Suzano conta com 2 empreendimentos em andamento, que é o Solar dos Montes e Salinas do Pará. Isso. Como Suzano foi escolhida como um desses maiores alvos também da MRV nos últimos anos? Então, mesma coisa que o critério do Alto Tietê, né? A gente acredita que tem muito potencial para desenvolver aqui em Suzano também. Mas a gente conta com uma equipe que ela é especializada em fazer prospecção. Eles analisam a área, né, e a região dos empreendimentos para ver questão de potencial mesmo, né? Então, eles veem como que está a localização, o acesso, transporte, se tem escola próximo, tudo isso para ver se realmente vale a pena ser implantado o empreendimento e qual que é o potencial de crescimento. Então, eles veem o que tem hoje e qual que é o potencial ainda de expandir. E esses bairros foram escolhidos exatamente por conta disso. E essa não é uma prática apenas aqui do Alto Tietê ou de Suzano especificamente. Isso é uma prática da MRV nível nacional. Então, existe um time dedicado a fazer esse estudo e ver o que é a melhor viabilidade para a gente implantar nossos projetos. E esses 2 bairros foram escolhidos exatamente por conta disso. E daí você pode contar um pouco das características desses dois empreendimentos, a começar pelo Solar dos Montes. Quais serão as principais características desse empreendimento específico? Então, o Solar dos Montes, ele é na Chácara Nova Suzano, né? Para quem não conhece muito por esse nome, fica bem de frente com a Panko. E quem conhece Suzano sabe onde que fica a Panko. É muito próximo à rodovia em Tibiriçá também. Então, é uma região em desenvolvimento, né? Então, o Solar dos Montes, ele conta com 380 unidades. É um empreendimento grande. São 19 blocos, térreo mais 4 andares e também naquela configuração que eu te disse, 4 apartamentos por andar. Tem uma variação de tipologia de 40 a 50 metros quadrados, porque tem apartamentos que são com área privativa, que nada mais são do que um quintalzinho no térreo, que é muito bacana, mas não temos mais, porque é o primeiro que sai, né? Sim. O pessoal já quer se mudar com um espaço lá dedicado para o lazer deles de forma privativa, né? E daí também tem a área de lazer que às vezes a área de lazer aqui é muito parecida. Então, a gente oferece sempre praticamente a mesma coisa para todo mundo de forma igualitária. Então, salão de festa, tem quadra coberta, tem salão de jogos, também tem bicicletário e uma vaga de garagem para todas as unidades. Beleza. Então, e assim, falando de entrega, nós vendemos de forma faseada o empreendimento. Então, a gente escolhe metade do empreendimento e começa as vendas. E quando atinge um percentual de venda, a gente começa a vender o outro. Por isso que tem a diferença de datas de entregas em relação a isso. Porque também tem a construção que depende da velocidade de venda. Sim, claro. Então, vendi esse daqui X%, começa a construção dele. Vendi o outro, começa a construção do outro. Então, falando em previsão de data máxima limite para entregar, a primeira fase seria novembro de 2024 e a segunda fase em junho de 2025. Data limite, pode ser que entregue antes
Estou já considerando com todas as carências dentro do contrato, tá? Entendi. E também sobre o outro empreendimento, Salinas do Pará, esse que vai ficar, se eu não me engano, no Jardim Europa. Isso, Jardim Europa. Quais são as características desse, os diferenciais? Fica lá no Jardim Europa, do lado do Baratão, bem pertinho do centro comercial do Dona Benta. E ele também tem praticamente as mesmas características do Solar dos Montes. A diferença é que ele tem um pouco menos de unidades, são 340 unidades, dividido em 20 blocos, e ele só tem o térreo mais 3, não tem o térreo mais 4. É um pouco mais baixo, né? E as plantas variam de 39 a 45 metros quadrados também. Tem uma variação de tipologia. Disposição em relação à cozinha também muda um pouco de um e de outro, tá? Porque as nossas formas, elas são modulares. Então, cada empreendimento tem a sua forma em particularidade, tá? E aí, a área de lazer também tem 2 quadras, aliás. Em vez de uma, tem 2 quadras cobertas, salão de jogos, salão de festa, churrasqueira. Beleza. É bem completinho o lazer também. E também tem vaga de garagem para todo mundo, que isso é muito importante aqui pro pessoal do Alto Tietê. Sim. A vaga de garagem é uma das principais coisas que eles dão de prioridade na compra do apartamento. Sim. E, Luana, agora já caminhando para o final, qual o que os moradores do Alto Tietê podem esperar da MRV nos próximos anos, seja de empreendimento, seja de compromisso com vendas e tudo mais, de benefícios? O que os moradores do Alto Tietê podem esperar da MRV? Olha, a MRV, que a gente disse, tem esse comprometimento, né? Tem isso enraizado nela, que é de levar a moradia de baixo custo, mas com qualidade para a população. É realizar mesmo o sonho da casa própria para a população. Então, esse é um compromisso que a gente tem. Aonde a gente se instala, a gente também melhora o bairro, tanto para quem vai morar nos nossos empreendimentos, como para a população em geral. É uma das nossas preocupações. Tanto é que a MRV já investiu mais de 18 milhões aqui no Alto Tietê em relação à infraestrutura, entrega de contrapartida como UBS, como escolas, como Ecoponto. Nós também somos um dos patrocinadores do Suzano Vôlei, por exemplo. Já patrocinamos também o Mogi Basquete. Então, tudo que é voltado para agregar valor para a comunidade, a MRV se envolve, a MRV se preocupa. E, principalmente, levar moradia de qualidade, né? Então, a longo prazo, né, nos 5 anos aí pela frente, nós temos muitas novidades que vêm pela frente. É um portfólio muito diversificado de produto, um mix variado, que vai desde o empreendimento mais simples até aquele que eu falei para você que da nossa linha Premium. Então, nós temos muita novidade para o Alto Tietê aí. E o que a população pode esperar é muita coisa boa, muita novidade e um comprometimento de sempre estar ali fazendo de tudo para trazer o sonho da casa própria mais próximo da população. Luana, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu abro esse espaço para você fazer suas considerações finais. Eu que agradeço, Léo. Muito obrigada mesmo pela oportunidade de participar aqui, de falar um pouco sobre a MRV, né, sobre as particularidades. Muitas pessoas ouvem falar da MRV e não sabem como que é a história dela, como que a gente trabalha, quais são os nossos produtos. Então, agradeço muito a sua oportunidade. Espero vê-lo em breve novamente para discutirmos sobre outros assuntos. E estamos juntos aí, nessa empreitada de fazer o Alto Tietê um lugar melhor. Estamos juntos mesmo. Luana, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença e pela entrevista. E muito obrigado a você que nos acompanhou até o final dessa entrevista. Muito obrigado e até logo.